Fala galera, vou explicar para vocês nesse vídeo a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo e a gente vai aprofundar um pouco mais esse conteúdo, falando também do que acontece depois do direito subjetivo, que é a pretensão material, pretensão processual, a ação e a ação processual, tá? Usaremos como referência para essa explicação a teoria de Pons e Miranda, que é do volume 1 ao 7, se não me engano, do Tratado de Direito Privado, que depois teve vários resumos feitos por outros autores, né? Mas o Pons e Miranda realmente foi um cara muito importante, assim, para essa conceituação, para essa definição aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Direito objetivo é o nome que se dá para aquele direito abstrato, geral, que ele está geralmente em textos legais, nas fontes, né, do direito. Então a gente encontra o direito objetivo nos textos legais da Constituição, do Código Civil, Código Penal, Código de Processo, as leis esparsas, tá? Mas a gente encontra também ele nos contratos, nos documentos, nas escrituras públicas. O direito objetivo, portanto, pessoal, é aquela referência que nós temos do direito como algo que é igual para todos. Porque qualquer pessoa pode olhar para um artigo do Código e dizer, olha, tem essa palavra ali, ó, tá escrito, ó, ninguém pode negar que está escrito, né? Todo aquele, artigo 136 do Código Civil, todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, imprudência e perícia, causar dano a outrem, pratica ato ilícito. Veja, isso é um direito objetivo. Ninguém pode olhar para o artigo 186 e dizer, não, mas espera aí, não está escrito ação voluntária, está escrito outra coisa. Não, está escrito ação voluntária, negligência, imprudência, percebe? Reparem que o direito objetivo ele tem essa característica de não estar inscrito na subjetividade de alguém. É aquele direito que existe, né? E que ele existe enquanto um texto, enquanto uma literalidade. Ele tem, portanto, esse caráter de abstração e de generalidade. O direito objetivo ele não é de ninguém por enquanto, certo? É aquele direito num estágio que a gente pode falar, lembrando de categorias muito antigas do pensamento, né? Num plano metafísico, um plano ideal, né? Ele ainda está num plano que a gente pode dizer assim da pura abstração, certo? Mas, quando alguém aqui no mundo real pratica dano a outrem, pronto, aí aquele direito que era objetivo, ele se subjetiva na pessoa de um ser humano. Ele se torna um direito subjetivo. Então o que é o direito subjetivo? Nada mais é do que um direito objetivo, só que agora conectado, linkado, ligado à pessoa de um titular. Tá, mas qual é a importância prática disso, né? Por que os juristas fazem essa distinção? A importância prática dessa distinção é que o direito subjetivo é o direito em estado de potência, que a pessoa pode ou não exercê-lo. Vocês sabem, se um devedor meu não paga a dívida que ele tem comigo, vocês acham que eu sou obrigado a cobrar a dívida dele? Ou eu posso dizer assim, dane-se, larga a mão, nem vou correr atrás disso, não quero me incomodar, prefiro deixar por assim mesmo. Eu posso, tá? Numa dívida de natureza privada, particular, a gente pode fazer isso. Porque isso é um direito subjetivo, entende? É subjetivo no sentido de que a gente pode optar por exercer esse direito ou não exercer, porque ele é subjetivo, ele é nosso, ele é um direito individual nosso, tá? Mas existem outros tipos de direitos que a gente não tem essa potencialidade, certo? Se a gente for pensar no direito público, no geral, o direito público é um tipo de direito que não tem tanto espaço assim, tá? Para essa subjetividade, certo? Por quê? Porque, por exemplo, imaginem que existem algumas pessoas da nossa cidade que não pagaram o IPTU, tá? O Imposto Territorial Urbano, certo? Aí, o pessoal da prefeitura pode pensar assim, larga a mão, nem vamos cobrar o IPTU desses caras. Pode fazer isso? Não pode, tá? Porque a cobrança de IPTU, o IPTU não é uma dívida de natureza privada, é uma dívida de natureza de direito público. Portanto, não pode haver esse tratamento subjetivo a uma questão que envolve cobrança de direitos que são públicos, percebem? Então, essa importância prática, ela é legal para entender, galera, que entre o direito objetivo e o direito subjetivo, tá, tem ali uma margem de distinção que é bem interessante, que é bem importante. Então, pensar que a pessoa tem um direito subjetivo significa pensar que ela já adquiriu o direito, que antes era abstrato, geral, né, era de todos, certo? E quando ocorre, então, o suporte fático necessário
para essa incidência, né, do texto legal no caso concreto, é aí, portanto, que esse direito que era objetivo se transforma então num direito subjetivo. Subjetivo no sentido de ele se conectar à pessoa de alguém, né? Se conectar à subjetividade de um titular desse direito, que pode ou não cobrá-lo, entendeu? Por isso que ele é subjetivo, né? Ele pode cobrar como pode não cobrar, a não ser que se trate de direitos públicos, em que aí então a cobrança, né? A persecução desse tipo de direito, então já não passa a ser uma opinião, já não passa a ser uma decisão subjetiva, porque se trata de uma questão de ordem pública, beleza? Vamos aprofundar mais agora, pessoal? Ó, nós vamos entrar num terreno agora que geralmente não tem nos livros de introdução ao estudo do direito, mas que eu quero também contar para vocês, tá? O direito subjetivo, pessoal, é esse direito, portanto, em estado de potência. Muito bem. Mas, desde a modernidade, galera, aconteceu uma profunda transformação na nossa sociedade, que foi o monopólio da jurisdição, tá? Isso já começa a aparecer em Hobbes, de alguma forma, ainda indireta, né? Mas com os franceses, principalmente, né? Montesquieu e esses mais recentes, tá? Do século XVIII para cá, do século XVII para cá, desculpem, é que essa questão vai se tornar muito mais importante, tá? O que significa o monopólio da jurisdição? Significa que o Estado percebeu que algumas pessoas têm condições de executar e exercer o seu direito, mas algumas outras pessoas não têm essas mesmas condições, entendem? Em outras palavras, pessoal, no direito romano e no direito medieval também, quando uma pessoa ganhava uma ação na justiça, tá, era o próprio autor do processo que ia executar o seu direito, porque as famílias tinham pequenos exércitos, né, eram famílias de sociedades estratificadas, então tu tinha uma estrutura para executar o seu direito. Quando um réu era condenado por praticar um crime de roubo, por exemplo, não era o Estado, né, através de um funcionário público, que ia lá e cortava a mão do ladrão. Não, era a própria vítima, sabe? A própria vítima ia lá, né, amarrava esse criminoso e decepava a mão, ou escravizava ele por um tempo necessário até pagar a dívida. Então reparem que o modo como era realizado o direito material na Antiguidade e até na Idade Média, pessoal, ele estava muito mais ligado a uma ação da própria pessoa, do próprio titular do direito. O titular do direito subjetivo é quem executava, é quem exercia esse direito, certo? Hoje não é mais assim, tá? Desde a modernidade, o Estado criou o conceito de que fazer justiça é uma prática exclusiva do Estado. Porque se você deixar que as pessoas por conta própria façam a justiça, nós vamos criar uma situação muito injusta, porque algumas pessoas têm a estrutura de um pequeno exército ou de uma força física ou de armas capazes de conseguir executar esse direito, mas algumas outras pessoas, mais simples, talvez mais pobres, elas não vão ter a condição de executar esse direito. Vocês entendem isso? Então a gente vai criar uma desigualdade social muito grande no aspecto da realização dos direitos. A solução para isso foi então, a partir da modernidade, jurisdição agora é coisa do Estado, né? O monopólio da jurisdição, o monopólio sobre dizer e fazer o direito se trata de ser algo, portanto, ligado ao Estado, tá? Então, pessoal, com o monopólio da jurisdição, começa a se desenvolver agora novos conceitos jurídicos, que não é mais só o direito objetivo e o direito subjetivo. Não é mais só, lembrando dos romanos, né, a diferença entre o ius e a actio, certo? O direito em estado de abstração, né, geral, abstrato, para todos, e a actio, que é o direito em estado de ação, certo? Tem muito a ver também com ação e potência de Aristóteles, né, para quem gosta da metafísica de Aristóteles, certo? As categorias conceituais, elas dialogam, né, com essa tradição filosófica, tá? Agora, então, galera, no mundo moderno, isso já não vai ser mais possível. É aí que se inventa, e eu acho que foi Bernard Windshind, um dos primeiros, talvez, juristas a começar a pensar nessa categoria, tá? Que foi o conceito de pretensão material e pretensão processual, tá? Então, a actio, que era entendido como uma ideia de ação, né? Ela vai começar, a partir ali do início da modernidade, a ser pensada agora, então, como uma ação
e uma ação que, diante do monopólio da jurisdição, deve ser exercida através do processo e não mais através da justiça pelas próprias mãos, tá? Muito bem. Então, o que significa a pretensão material? Lá que o Bernard Windshein, il Tratado delle Pandecta, se não me engano, o nome do livro, tá? É um livro muito antigo. Tratado delle Pandecta. Pandecta é uma referência ao Corpus Juris Civilis, né? Do direito romano, tá? A ideia é que se o Estado proíbe a ação pelas próprias mãos, então o direito subjetivo ele pode gerar, ele não gera automaticamente, tá? Ele pode gerar uma pretensão material ou uma pretensão de direito material, certo? Por que ele pode gerar? Porque repara, quando a gente assina um contrato e assume uma dívida, certo? Nós já temos ali um direito subjetivo de receber o valor. Ok, o direito já existe, tá? No momento que a gente assina o contrato, o direito já existe. Mas a gente não pode ainda cobrar o direito, entenderam? Porque tem que esperar o vencimento. A gente só pode cobrar o direito quando o direito ele já está ali em estado de exigibilidade, que é o vencimento do contrato que faz isso, tá? Então, essa que é a importância prática da distinção de direito subjetivo e pretensão material. Existem direitos subjetivos que ainda não têm pretensão. A pretensão só surge quando essa dívida ou quando esse direito ele se torna em estado então de exigibilidade. Ele já não é mais só potência, ele agora já está em estado de ação, entende? Ele adquire agora um estado de exigibilidade. Muito bem. Mas, diante do monopólio da jurisdição, essa pretensão material não pode mais ser realizada na forma de uma ação privada, na forma de uma ação do próprio sujeito sobre o patrimônio ou a liberdade ou até a vida, né, do seu devedor, certo? É por isso então que Bernard Windshein vai criar o conceito de pretensão processual. Porque se você não pode mais exercer o direito pelas próprias mãos, nós vamos então agora ver isso no campo do processo, tá? Nós vamos tentar realizar esse direito através então de uma categoria, né, jurídica importante, que é o direito processual, que é o direito de ingressar com uma ação na justiça para que o Estado realize esse direito para nós. Perceberam? A pretensão processual, então, significa aquele direito de poder colocar em movimento, colocar em ação essa intencionalidade de satisfazer o direito material da pessoa, tá? Então, olha que coisa interessante. O direito objetivo diz quais são os direitos em geral. O direito subjetivo diz o meu direito é esse. Eu posso exercer ou posso talvez não exercer se eu não quiser. A pretensão material surge quando o meu direito subjetivo está em estado de exigibilidade. E isso depende às vezes de condições, né? Depende de condições de tempo, é o caso do vencimento, né? Depende de uma condição resolutiva, uma condição suspensiva. Pode depender de várias circunstâncias que o direito estabelece, tá? Mas quando esse direito está, portanto, em estado de exigibilidade, é aí que a gente chama então de pretensão material, ok? Só que como o Estado proibiu a justiça pelas próprias mãos, como o Estado obriga agora a nós ingressarmos com uma ação na justiça estatal para buscar a satisfação da nossa pretensão material, a satisfação do nosso direito material, certo? Então nós temos que exercer esse direito através da pretensão processual, ok? E a pretensão processual, por sua vez, ela corresponde ao direito de ação. Porque se o Estado proibiu a gente de exercer a justiça pelas próprias mãos, logo nós temos um direito que o Estado exerça a justiça em nosso lugar, entende? Há um direito de ação, portanto. A pretensão processual é diferente da ação processual, porque a ação processual é o direito que nós temos de exigir do Estado a prestação jurisdicional de modo a que ele satisfaça o nosso direito violado, tá? Então a pretensão processual é o direito que nós temos de cobrar esse direito na forma de um processo. E o direito de ação é esse direito que nós temos de cobrar do Estado que ele julgue o nosso processo, que ele preste a jurisdição, que ele diga o direito correto para o caso concreto e ele, portanto, é que vai assumir a responsabilidade pela satisfação desse direito, tá? Então olha que coisa interessante, hein? Direito objetivo, subjetivo, pretensão material, pretensão processual e direito de ação. Muito bem. Agora nós vamos entrar numa polêmica que Pontes Miranda deixou para nós, que é fantástica, pessoal.
Pontes de Miranda sugere, tá? E Pontes de Miranda não é qualquer autor, hein? Pontes de Miranda foi um dos maiores pensadores do século XX no Brasil. Pontes de Miranda sugere que se o Estado não consegue prestar essa jurisdição para nós, se o nosso direito de ação ele está sendo violado, seja pela morosidade do Poder Judiciário, seja por um problema de infraestrutura que o Judiciário já não consegue mais dar conta, enfim, se o Estado não consegue mais prestar jurisdição de forma qualificada, com velocidade, com eficiência, com aquilo que é razoável, digamos assim, tá? Então, não há razão para proibir uma justiça pelas próprias mãos. Pá, isso é polêmico, hein, pessoal? É polêmico. É polêmico porque a justiça pelas próprias mãos hoje, ela configura inclusive um crime, tá? É o crime chamado de exercício arbitrário das próprias razões. Por exemplo, se um cara está me devendo uma dívida de 3 mil reais, eu poderia pensar assim, cara, se eu vou cobrar isso na justiça, vou receber daqui, sei lá, 10 anos, e olha lá, porque muita coisa ainda pode acontecer durante o processo, né? Então eu posso pensar assim, eu vou lá na casa desse meu devedor, arrombo a porta da casa dele, pego a televisão que ele tem lá de 29 polegadas, sei lá, uma televisão de 40 polegadas talvez, para valer uns 3 mil reais, e vou embora com a televisão do cara, tipo, ó, tá aqui, ó, lembra da dívida que tá me devendo? Pronto, tá paga, tô levando a sua televisão. Posso fazer isso? No direito de hoje, não posso, porque isso caracteriza o exercício arbitrário das próprias razões. Para a gente cobrar um direito, galera, nós temos que cobrar ele na justiça, tá? Então é por isso que existe essa fenomenologia, né, entre direito objetivo, subjetivo, pretensão material, pretensão processual e o direito de ação, tá? Só que se essa ação processual está sendo violada por parte do Estado, então ele abre a possibilidade de nós exercermos a ação material, que decorre direto da pretensão material, que é um outro nome que a gente dá para a justiça pelas próprias mãos, tá? Isso é polêmico, galera. O que vocês acham, hein? Justiça pelas próprias mãos. No colapso do Poder Judiciário, numa situação em que o Poder Judiciário não dá mais conta de prestar a jurisdição, não é justo que o Estado mantenha esse monopólio e deixe as pessoas desassistidas, né? Situações como essa, segundo Pontes de Miranda, justificariam, em tese, tá, o exercício da ação material, ou seja, o exercício de um direito de ação baseado nas próprias razões, baseado, portanto, naquilo que ele chama também de justiça pelas próprias mãos, tá? Exemplos disso acontecem em várias situações, pessoal, várias situações. Mundo afora, né, nesse Brasilzão enorme que nós vivemos, galera, é muito comum no interior, quando há uma invasão de propriedade, um esbulho possessório, uma turbação da posse, né, é muito comum que após essa invasão, após esse esbulho, certo? Ou seja, não é mais uma circunstância de legítima defesa da posse ou da propriedade, é depois de muito tempo, tá? A pessoa exerce justiça pelas próprias mãos. É muito comum isso no interior, né? Toca a pessoa embora com tiro, pedrada, com violência, né? Com ameaça de botar fogo na propriedade e assim por diante, tá? Esses são exemplos de justiça pelas próprias mãos. Já ouviram falar no Tribunal do Crime, né? Existem organizações criminosas no Brasil, galera, que tem uma justiça meio que paralela, né? Eles não vão cobrar na justiça os seus direitos, né, e as suas obrigações. Eles exercem uma justiça pelas próprias mãos também, tá? Então repara que quanto mais distante o Estado está de uma comunidade concreta, tá? Quanto mais difícil é o acesso à justiça, quanto mais morosidade a gente tem na prestação jurisdicional, mais motivo se dá para crescer essas novas estruturas, né, plurais, digamos assim, de realização da justiça que vão acontecendo à margem do Estado, tá? Boaventura de Souza Santos fez um trabalho fantástico nos anos 60 e 70, pesquisando as favelas lá do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que ele publicou com o nome de Passárgada. Passárgada. É o início da discussão sobre pluralismo jurídico. E Boaventura de Souza Santos descobriu ali, pessoal, que comunidades que invadiram áreas na região do Rio de Janeiro, como eles não tinham endereço, como eles não tinham domicílio, como eles não eram proprietários do lugar onde eles moravam, certo? Eles viviam em barracos, né? É o início das favelas, aquela coisa assim, tá?
eles nunca buscavam os seus direitos na polícia ou no poder judiciário. Porque se eles fossem para a polícia, eles estavam numa situação irregular, entende? Se eles fossem para o poder judiciário, eles não conseguiam nada, porque eles estavam em situações irregulares. Eles não conseguiam nada, na verdade, né? Em razão de estarem em áreas irregulares. Então eles não tinham saneamento básico, não tinham luz. Como é que eles vão questionar, por exemplo, a concessionária de energia elétrica se eles não têm nem direito de estar lá naquele lugar, sabe? Resultado, Boaventura de Souza Santos percebeu que justamente nessas comunidades que vivem à margem do poder do Estado, certo? Elas começam a criar um tribunal próprio, um sistema de justiça próprio e um sistema de direito próprio também, certo? Então repare que essa coisa do tribunal do crime hoje não é algo assim recente. Isso vem lá desde os anos 60. Boaventura de Souza Santos já falava sobre isso, tá? Na tese de doutorado dele, né? E já falava sobre isso. Essas comunidades vão criando um direito próprio e é aí que vai entrar em questão a questão do pluralismo jurídico nessa versão mais moderna, né? Dessa noção do direito que é construído na rua, né? O direito que começa a operar à margem do Estado, tá? Uma temática também muito interessante para se pensar, tá? Pluralismo jurídico, olha só, que coisa interessantíssima, né? Que Boaventura de Souza Santos deixou de presente para nós a partir dos seus estudos lá nas favelas do Rio de Janeiro, naquele momento histórico, né? Em que começa a ocorrer aquela expansão urbana desordenada